Olá! Em outubro, os brasileiros vão às urnas votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual. Mas não é só no Brasil. Tem eleições em outras partes do mundo e alguns países já realizaram pleito neste pós-pandemia. No Como Funciona Aí de hoje, vamos saber um pouco mais sobre as eleições na Hungria e na França. Brasileiros que moram nestes países contam como é o sistema eleitoral por lá. Em março, a Hungria, de regime parlamentarista, elegeu Katalin Novák como a primeira presidente mulher no país. E em abril, na eleição geral, reelegeu o primeiro-ministro Viktor Orbán para o 5º mandato. Também em abril, a França, de regime semipresidencialista, reelegeu Emmanuel Macron, que assumiu seu 2º mandato no país. Começamos com a Hungria. Vamos conversar com a brasileira Marcele, que mora em Budapeste. Ela nos conta, entre outras coisas, como é a votação por lá. Marcele, como funciona aí? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcele Bacelar Cruiates, eu tenho 35 anos e moro aqui em Budapeste, na Hungria. Eu fui convidada para falar um pouquinho da visão política aqui desse país que é tão controverso, explicar para vocês um pouquinho, fiz um pouquinho de pesquisa também, explicar um pouquinho para vocês como é que funciona e falar um pouquinho da minha visão sobre essa parte tão importante que é a política aqui na Hungria. Eu sou de Salvador, Bahia, Brasil. Vim pra cá há 6 anos e meio. Cheguei aqui em janeiro de 2016 para trabalhar em uma empresa. A gente trabalha numa empresa de outsourcing. Além disso, eu tenho uma loja de produtos brasileiros aqui em Budapeste, na Hungria, né? E tô abrindo um restaurante brasileiro. Tem um documento aqui que é muito difícil de você ter. Eu tenho esse documento que se chama Address Card ou Laksim Card. E, por exemplo, assim, conta no banco, tem um cartão de crédito, tudo isso é possível com esse tipo de visto que eu tenho aqui. Então, vamos lá, falando como é que acontece aqui, né? As eleições aqui na Hungria, elas acontecem em 2 níveis. Então, a gente tem as eleições gerais, que aí a gente escolhe, né? Os húngaros, no caso, escolhem os representantes da Assembleia Nacional. E as eleições locais, onde são escolhidas as autoridades locais. Na eleição do parlamento, que acontece a cada 5 anos, a cédula lá vem o nome do partido, nem vem o nome do representante. E aí você escolhe o partido e esse partido, obviamente, tem um representante. Em relação à obrigatoriedade, não, aqui não é obrigatório, vota-se em urna e não é eletrônica igual no Brasil, é de papel, gente. Demora muito para poder sair o resultado, inclusive. Enquanto na Hungria o voto é uma opção, no Brasil ele é obrigatório pela Constituição Federal para eleitores acima de 18 anos e facultativo para analfabetos maiores de 16 anos e para maiores de 70 anos. Aqui a votação é feita por meio de urna eletrônica e a Justiça Eleitoral é quem organiza, fiscaliza e realiza as eleições brasileiras. No caso, é bem parecido com o Brasil, só que aqui é acima de 18 anos que pode votar. Também a maioria das votações acontecem em escolas, perto da casa, né, de acordo com o seu endereço. Mas se você quiser alterar esse endereço, você pode pedir previamente para alterar sua zona eleitoral sem problemas. E de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui com amigos húngaros, não teve nenhuma alteração por conta da pandemia. Aqui a gente já estava, né, quando teve a última eleição, então a gente já estava bem avançado, já estava praticamente todo mundo não usando máscara mais, então não teve nenhum problema. E para falar do assunto, convidamos Christopher Mendonça, doutor em ciência política e professor de relações internacionais. Seja bem-vindo, doutor Christopher. Quais as principais diferenças entre o sistema eleitoral da Hungria e do Brasil? Ok, bom, na Hungria, a gente tem algumas peculiaridades que são importantes, né, porque lá é um sistema de governo que é parlamentarista, ao passo que aqui no Brasil a gente tem um sistema presidencialista, né? Então, a própria conjunção dos partidos, o Brasil tem muito mais partidos do que lá na Hungria, ela é bastante diferente. É importante dizer também que na Hungria existem níveis diferentes, né, de votação. Existem as votações regionais e as votações gerais, que elegem aqueles que serão os representantes do povo húngaro na Assembleia do país, né?
Uma questão importante é que lá sofreu uma importante mudança, uma reforma eleitoral em 2012, que inclusive foi muito criticada internacionalmente, porque facilitou a eleição, né, do Orbán, que já está no 5º mandato dele como primeiro-ministro lá do país. Lá tem eram 386 deputados e agora passou a ter 199 deputados. Aqui no Brasil nós temos 513, em razão, né, evidentemente, do grande porte geográfico e territorial que o nosso país tem. E o voto impresso está na maioria dos países europeus? Bom, a Europa tem um nível de pessoas mais idosas que é muito elevado em relação ao Brasil, em países que são mais jovens. E entre a população mais idosa, eles têm um pouco de dificuldade e questionam até mesmo a confiabilidade do voto eletrônico. Mas, na verdade, de acordo com um dos institutos mais importantes europeus, o Instituto de Democracia e de Assistência Social, existe um número grande de países que já adaptaram a questão do voto eletrônico. Ou a nível geral, né, para a eleição de presidentes e da própria Assembleia, como também a nível mais regional. Então, embora as eleições gerais na Europa não tenham adotado ainda o sistema eletrônico, há uma série de países que já adotaram esse sistema no micronível, né, no nível das regiões, para a eleição de representantes das cidades ou mesmo de regiões específicas dentro do país. Vamos voltar para a Hungria. A Marcele nos explica mais um pouco sobre o sistema eleitoral e como é a relação entre os políticos e a população. Vamos ver? Aqui, como no Brasil, a boca de urna também é crime, mas em relação à bebida alcoólica, você pode beber sem problema no dia da eleição, que não vai acontecer nada. Aqui, na verdade, diferentemente do Brasil, não tem propaganda na TV obrigatória, mas tem muita placa, outdoor na rua, e eles são obrigados a tirar até 3 meses depois da campanha, depois do dia da eleição. E uma coisa que aqui eles fazem muito é vídeo no YouTube. A propaganda, aquele advertising, eles sempre colocam aqui, independentemente de eleição, sempre tem propaganda política aqui no YouTube. No rádio também, na internet também, mas na TV tem debate, mas não é nada obrigatório. A minha vizinha aqui, ela é uma idosa, ela praticamente não sai de casa e eles vão na casa dela para poder conversar, porque os idosos aqui, eles votam muito, são os maiores responsáveis. Eu acredito assim, tem maior consciência política para manter também o governo atual. Então é um público muito forte, é um target muito forte de campanha para eles, para coletar assinaturas e dar brindes e presentes e etc. O voto aqui, por ele não ser obrigatório, então acho que torna isso muito mais forte e consciente. As pessoas são mais conscientes, né? Elas votam pelo partido, elas votam pela afinidade com o partido. Então eu acho que isso aqui é muito importante aqui na Hungria. Os mais jovens, eles já têm aquela mentalidade de que o meu voto não vai mudar nada, infelizmente. E reclamam bastante, mas acaba que quando você vê nas urnas o resultado, né, em relação à idade, em relação à quantidade de votos, a maioria dos votos são de uma população idosa e também do interior, surpreendentemente. Existe uma proximidade dos representantes, sim, com o público. Eles, inclusive, por exemplo, quando teve, né, agora a guerra, eles foram nas fronteiras para poder fazer esse trabalho corpo a corpo, de ir lá, de ajudar, de mostrar que eles estão, né, perto do povo. E aqui tem muitas, assim, às vezes acontecem uns estandes, na verdade, que eles fazem, e os próprios políticos estão lá para poder fazer a propaganda. Não tem palanque, como no Brasil. Eu acho que aqui a coisa acaba sendo até um pouco mais... eles são mais vistos como pessoas mais próximas, sabe, da população. E terminando a nossa visita aqui em Budapeste, aqui ao fundo vocês podem ver esse prédio maravilhoso, é o Parlamento Húngaro. Ele é o 2º maior parlamento da Europa e o 3º maior do mundo. E é aqui que está localizado, que é onde fica a Assembleia Nacional da Hungria. A proximidade do político com o eleitor é comum na Europa, mas em outros continentes, como é essa relação?
Bom, a Europa tem uma característica eleitoral que é a divisão a partir de distritos. Então, diferentemente do Brasil, por exemplo, que a gente vota, né, pessoas do estado, por exemplo, do Pará, que não conhecem necessariamente o seu candidato, mas votam naquele candidato com uma distância que a gente percebe, né, no dia a dia. Lá na Europa, e principalmente nos países parlamentaristas, a divisão em distritos, ela facilita esse contato entre o representante e o representado. Muitas vezes esses distritos são até as cidades ou uma pequena região metropolitana, no qual as pessoas podem conhecer direto, né, de forma bastante próxima, o seu candidato. Encontram com ele na rua, conversam, fazem as suas demandas. Já em países maiores, inclusive o Brasil desses casos, nós temos distritos que são coincidentes com os estados. Isso dificulta, muitas vezes, a gente ter contato direto com o nosso representante. No caso dos Estados Unidos, embora o país seja composto por estados, muitos deles também muito grandes, eles são subdivididos em pequenas unidades, né? Unidades uninominais. E eles elegem as pessoas de forma bastante mais próxima, né? Aqui no Brasil, nós já comentamos dentro do nosso parlamento também a mudança desse desenho, né, para a gente adaptar modelos também distritais. Isso tem sido debatido amplamente dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, mas até agora a gente ainda não mudou essa composição da nossa forma de votar. Vamos fazer um intervalo agora e já voltamos. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu algumas características do sistema eleitoral na Hungria e como o país escolhe os seus representantes. Agora vamos para a França. A gente vai falar com o Henrique, que é chefe de cozinha e mora no sul da França. Lembrando que a França também já realizou as eleições legislativas em junho, logo após a eleição presidencial. Ele conta como são as regras por lá. Henrique, como funciona aí? Henrique Paulinelli, tenho 31 anos, moro aqui na França, vão fazer 5 anos. E eu cheguei aqui porque eu conheci minha esposa em Itacaré, na Bahia, e a gente tinha casado há 5 anos, então eu moro aqui há 5 anos. E eu vou contar um pouquinho para vocês das eleições aqui na França. Aqui na França, o voto não é obrigatório e cada eleitor tem que votar no lugar que ele é cadastrado para votar, ou seja, na cidade e na zona eleitoral específicas. As eleições não tem nenhuma regra específica. Por exemplo, continua a ser vendido álcool nos bares, nos supermercados, e a campanha é parecida com a aí do Brasil, tem debate e tudo, mas a diferença que eu sinto é que o francês ele gosta menos de falar do voto dele. Então ele é mais, vamos dizer, ele é mais cuidadoso, ele não é tão aberto em falar do voto, diferente aí do Brasil. Aqui na França, todos os franceses que têm 18 anos ou mais podem votar. Então, e são registrados. Uma diferença do Brasil, que é uma coisa interessante, é que aqui na França você tem o direito de votar por procuração. Então, se você não pode votar no dia das eleições, você pode fazer uma procuração, registrar no comissariado de polícia e votar. E colocar uma pessoa da sua confiança para votar. Bom, aqui eu estou bem pertinho de um local de votação. E aqui eles montam essas estruturas para que os candidatos possam afixar seus cartazes. Para não afixar em lugares que não podem, por exemplo, em muros da cidade não pode. Então eles montam essa estrutura para os candidatos fazerem a sua publicidade. Voltamos a falar aqui com Christopher Mendonça, doutor em ciência política. Na França, o mandato é de 5 anos. E quais as outras diferenças e similaridades em relação ao Brasil? Bom, o processo na França, como você disse, ele tem suas diferenças em relação ao Brasil. Uma das coisas que mais impactam essa dinâmica eleitoral lá é o número de partidos, né? A França tem muito menos partidos do que aqui no Brasil. Em várias ocasiões e discussões sobre reformas políticas feitas aqui no nosso país, a gente pensa em soluções para essa multiplicidade, né, de partidos que a gente tem aqui que dificulta uma série de processos. A França tem, portanto, um número reduzido, né,
Lá eles funcionam com duas voltas, né, que a gente chama, dois processos, primeiro e segundo turno. Os presidentes, eles são eleitos em momentos distintos das eleições nacionais, né? Então, os deputados, eles são eleitos em um momento diferente daquele dos presidentes, e nesse sentido existem essas variações. Até 1958, o presidente da França tinha um mandato de 7 anos, mas em 58 isso foi mudado para 5 anos, né? Que é diferente também do Brasil, no qual os presidentes têm mandatos fixos de 4 anos. É importante ressaltar que o caso francês é de um semipresidencialismo. Então, há características que se assemelham ao parlamentarismo e outras que se assemelham ao presidencialismo. Por exemplo, no caso do Brasil e de diversos países presidencialistas, o presidente assume a capacidade tanto de chefe de governo quanto de chefe de Estado. E lá na França, por exemplo, o presidente é o chefe de Estado, né? Mas quem é o chefe de governo é aquele que é orientado ou indicado por ele para ser o primeiro-ministro. Funciona da seguinte forma: a eleição direta para o representante máximo da nação, o chefe de Estado, que no caso é o presidente. No caso francês, nós tivemos recentemente eleições e o presidente Emmanuel Macron foi reeleito para esse cargo. Assim que ele assume esse cargo, ele tem uma capacidade constitucional de indicar, né, dentro da Assembleia Nacional Francesa, aquele que vai ser o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. E esse chefe de governo tem a capacidade de organizar, né, a estrutura do gabinete presidencial e de fazer as políticas públicas de forma geral. Vamos voltar para a França, desta vez para o sudeste do país. Vamos falar com a Priscila, que mora na região de Bordeaux, famosa pelas vinícolas. Ela nos conta mais um pouco de como é o sistema eleitoral por lá, inclusive sobre os altos índices de abstenção. Vamos ver? Oi, Priscila Carvalho, psicóloga, com mestrado em Psicologia Social pela UFES, e eu vim fazer um segundo mestrado na França, morei em Lyon e atualmente eu moro na cidade de Bordeaux. Eu sou psicóloga online para residentes na França, como brasileiros e brasileiras que escolheram morar aqui. E eu estou aqui do lado do rio Garonne, que cruza a cidade de Bordeaux, para falar um pouco sobre as eleições na França, né? E para começo de conversa, durante uma época, o presidente tinha um mandato de 7 anos, atualmente é de 5 anos. E quando ele é eleito, 10 dias depois, quase que imediatamente, ele toma posse. Diferente no Brasil, que é só no início do ano, então uns 2 meses depois da eleição. Aqui não é obrigatório, se você é acima de 18 anos e você tem a nacionalidade francesa, você pode votar. E acontece, sendo da União Europeia, você pode votar nas eleições municipais e nas eleições europeias. Então tem estrangeiros europeus que votam em algumas eleições na França. Graças à internet, nessas 2 últimas eleições para presidente, teve os encontros dos altervotants, que binômios entre franceses que não votam e imigrantes que estão há muito tempo na França e que gostariam de ter esse direito de votar e que não têm. Então eles conversam, né, e decidem em quem votar, juntos no caso, porque quem vai votar é o francês, mas ele diz que esse voto não é dele, que essa voz não é dele, essa voz é desse imigrante. Mas por que isso, assim, né? É por causa da desilusão com a política institucionalizada. E quanto à questão da pandemia e as eleições, logo bem no comecinho da pandemia, teve as eleições municipais e eles mantiveram o primeiro turno, sem preparo, sem máscara, que não tinha máscara na França, não era produzida máscara aqui, teve problema, né, para adquirir as máscaras. Então, assim, eles mantiveram o primeiro turno, que foi bastante criticado, e logo, dias depois, na semana que se seguiu, se instaurou um confinamento. Então, foi uma questão bem delicada, né, no começo da pandemia, que eles já sabiam desse problema todo, e teve as eleições do mesmo jeito. Quanto à propaganda eleitoral, tem a questão da equidade do tempo de fala, principalmente na televisão. É uma questão bastante importante aqui, bem controversa também. Eles tentam meses antes ter uma questão de proporcionalidade e umas 2 semanas antes eles tentam que seja mais estrito a questão da igualdade
de tempo de discurso de cada candidato, né, de cada grupo político. E quanto ao voto eletrônico ou voto por papel, eles coexistem na França. Tem cidades que votam de uma maneira e tem outros que votam de outra maneira. Não é uniforme. Doutor Christophe, por que muitos franceses optam pela abstenção e como é esse voto indireto de estrangeiros? Bom, a Priscila falou de uma forma muito clara sobre os interesses, principalmente entre os jovens franceses, com a questão das eleições. As eleições mais recentes foram as eleições parlamentares, né, que montaram a Assembleia Nacional Francesa. E houve um número de mais de 50% de abstenção, que é um número bastante chamativo, mesmo em comparação com outros países, como é o caso dos Estados Unidos, da própria Hungria, onde não há obrigatoriedade do voto. Então, nesse sentido, nós temos um voto muito concentrado em camadas que são mais velhas, né, de pessoas que têm uma idade mais elevada. Talvez isso se justifique pelo momento de inserção que essas pessoas já passaram anteriormente, no qual o voto não era possível. Nesse sentido, eles valorizam muito mais o voto do que os próprios jovens que abrem mão de fazer essa escolha política, né? A questão sobre os votos dos estrangeiros, nós sabemos que a França é um país que tem muitos estrangeiros, né? Sobretudo estrangeiros vindos de outros países da Europa e também do norte da África, onde há a observação da língua francesa, eles consideram sendo mais fácil para eles irem, principalmente para os centros urbanos lá da França. E o que significa esse voto? É um voto que, embora a legislação não autorize que estrangeiros votem, né, de forma mais direta nas eleições, essas pessoas se reúnem para tentar pressionar aqueles que são de fato eleitores, no sentido de atender também as suas demandas, né, aquilo que é importante para o país. Há importante consideração também de que lá na França é possível votar de forma indireta. O que significa isso? Significa que caso eu não possa estar presente no dia da votação, ou às vezes não queira estar presente, não tenha condições físicas, eu posso nomear, né, um representante meu para fazer essa votação junto às urnas, que, como muito bem dito, são urnas de papel, né, são urnas onde são depositados votos analógicos, votos de papel, né? Há algumas regiões da França onde há voto eletrônico, mas muito localizadas, a eleição geral mesmo ela é feita através de uma contabilização que demora, inclusive, algum tempo superior àquilo que acontece no Brasil. Doutor Christophe, qual sistema eleitoral pode ser considerado o mais eficiente ou um exemplo para o mundo? Bom, nós falamos aqui do sistema parlamentarista, do presidencialista e do semipresidencialista, que inclusive é um sistema de governo que foi estudado nos anos 1970 pelo Maurice Duverger, né, um grande analista político, que mostra, né, os pontos positivos e negativos desse sistema. Na verdade, eu acho que nós devemos, ao invés de comparar no sentido de ter um melhor ou um pior, verificar quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses sistemas. Certamente, todos eles têm pontos muito positivos e muito negativos que precisam ser debatidos e reformados, se for o caso. E em relação ao Brasil? Bom, em relação ao Brasil, a questão do voto eletrônico é muito importante. Inclusive, tem sido uma pauta que tem sido muito debatida na política nacional agora, nesse momento pré-eleitoral. O voto eletrônico, ele nos garante uma maior celeridade, né, no processo de contabilização dos votos e, sobretudo, é um sistema bastante transparente, que é acompanhado de forma simultânea por órgãos do Poder Judiciário, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse ponto em específico é um ganho muito importante que nós, brasileiros, temos, uma oportunidade que muitos países ainda não adotaram e que certamente é muito positivo. Obrigada pela entrevista e a gente fica por aqui preparando nossa próxima viagem. Você confere o como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!